Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o terceiro livro da série Percy Jackson, que é A Maldição do Titã. Vocês lembram que lá no final do Mar de Monstros, a Thalia, que é uma filha de Zeus, ela voltou à vida. Ela tinha sido transformada em carvalho pelo pai dela para proteger o acampamento. Quando o carvalho foi envenenado, ela voltou, ela também se curou e acabou saindo do carvalho, né? Assim, o livro começa com o Percy, a Annabeth e a Thalia indo para um reformatório, uma escola militar, porque o Grover chamou eles, que ele encontrou 2 meio-sangues poderosos, mas ele não tem um monstro lá e ele não consegue levar eles sozinhos. Esses meio-sangues são o Nico e a Bianca D'Angelo, mas eles ainda não sabem quem são os pais deles. Só que o monstro acaba atacando eles quando eles chegam lá. Então tem toda uma batalha com esse monstro, que é o Dr. Espinheiro, né? Pelos D'Angelo, as caçadoras de Artemis acabam aparecendo e interferindo na história. E, para simplificar, a Annabeth acaba caindo de um penhasco nas costas do Dr. Espinheiro. Então, assim, todo mundo pensa que ela morreu e tal. Só que, quando eles voltam pro acampamento, levam as crianças e voltam pro acampamento, a Artemis manda as caçadoras junto com eles, porque ela precisa caçar um monstro muito antigo sozinha. E o Percy começa a ter uns sonhos. Então, como os sonhos do Percy normalmente são de coisas que acontecem, ele sonha com a Annabeth e ele descobre que ela está viva, que ela foi levada pro Luke e ela caiu meio que numa armadilha por causa disso, né? Então, o Luke enganou ela. O Percy, ele quer sair numa missão para salvar a Annabeth. Ele até tenta falar com o oráculo, mas o oráculo não responde ele. E depois o oráculo vem atrás da Zoe, que é a tenente da Artemis, né, das caçadoras, com uma profecia para ela. Então, a princípio, eles não querem levar o Percy, porque as caçadoras de Artemis são todas donzelas, elas não gostam de homens. Então, eles não querem levar o Percy, né? E nesse interim, o Percy acaba salvando um monstro, uma vaca cobra, que ele não sabe exatamente o que é, e ele foge. Novamente, o Percy tá sempre fugindo do acampamento para participar das missões, né, gente? Ele foge do acampamento para ir atrás deles. Então, assim, ele vai seguindo eles até que ele vê, perto do lugar que eles param, ele vê aquele monstro que caiu do penhasco com a Annabeth. Ele sobreviveu, o Dr. Espinheiro, e ele vai escutar. Ele tá com o boné da invisibilidade da Annabeth, então ele vai pra descobrir o que eles estão fazendo ali, porque eles estavam esperando, né, a Thalia, o Grover, as caçadoras chegarem. Então, assim, o Percy acaba descobrindo que eles têm um plano, que a Annabeth foi enganada e que eles estão com a Artemis também, que eles pegaram a Annabeth justamente para enganar a Artemis e colocar ela no lugar da Annabeth, o que vai fazer sentido depois. E então ele vai, ele só vai encontrar a Annabeth encontrando a deusa junto com eles, ele precisa participar da missão. Aí ele acaba encontrando eles, contando, né, que o Luke, o Dr. Espinheiro e um outro cara desconhecido estão ali. E eles são atacados por um leão, eles são atacados por uns soldados mortos-vivos e tal, que caçam a pessoa que eles têm o cheiro. E foi dado o cheiro do Percy para eles, né? O Percy acabou se intrometendo ali no meio para salvar a Thalia. Então ele os soldados mortos-vivos acabam pegando o cheiro do Percy, né? Aí eles acabam sobrevivendo, ele encontra elas a tempo de contar. Eles são atacados pelo Leão de Nemeia da história do Hércules, mas juntos eles conseguem derrotar. Então
eles vão fazendo toda uma viagem em direção ao oeste, que é onde a profecia dizia que a deusa ia estar. Eles vão em direção ao oeste. Nesse caminho, eles encontram Apolo, eles encontram Atena, eles encontram Ares, eles encontram Afrodite. Então, tem vários deuses no livro, nessa história em si. Dionísio também, tipo, nesse livro especificamente tem muitas aparições. Então, eles acabam indo de trem, fugindo, né? Eles acabam indo de trem para um determinado lugar e depois eles precisam ir na direção do oeste, que é onde eles conseguem a ajuda do Apolo. Quando eles chegam no oeste, eles chegam no ferro velho dos deuses. Então, a Bianca, que era a irmã do meio-sangue que eles foram procurar, eles acabam sendo atacados por um gigante criado por Hefesto, e que estava nesse ferro velho dos deuses. E nesse momento também eles encontram Afrodite. Afrodite avisa o Percy que eles não podem pegar nada, só que a Bianca leva uma estátua pro Nico, pro irmão dela. Então ela acaba meio que se sacrificando para salvar o restante do grupo, né? Eles perdem a Bianca nesse ferro velho. Deixa eu ver o que mais. Aí, eles acabam pegando carona num javali pra... Gente, porque o Grover sente um chamado da natureza, eles acabam pegando carona num javali pro oeste também. Quando eles chegam em São Francisco, eles encontram com o pai da Annabeth, que está presa. E daí, com o pai da Annabeth, eles acabam chegando na montanha onde eles querem chegar, que é a montanha de Atlas. A Artemis, ela foi enganada para segurar o céu no lugar dele, porque eles colocaram a Annabeth no lugar e daí para salvar a Annabeth ela acaba segurando o céu no lugar dela, porque o Atlas é o titã, é o general de Cronos, então assim... Aquele cara que o Percy viu lá no começo, que ele não conhecia, era o Atlas. E ali, nessa batalha, eles acabam descobrindo também que a Zoe, ela é filha do Atlas. E na profecia dizia que 2 pessoas iam morrer na viagem. Então, uma pela mão do pai e uma no deserto. No deserto foi a Bianca, então a Zoe é quem acaba perecendo pela mão do pai. Só que, o que eles descobrem? Que o monstro que a Artemis estava causando era aquele bicho que o Percy salvou lá no acampamento, que é um Ofiotauro. Ele é um bicho um bicho mítico que tem uma profecia sobre ele, que quem matar ele, jogar as entranhas no fogo, não sei o que, vai ter o poder da imortalidade, de destruir os deuses. E o Luke, ele está tentando levar a Thalia pro lado deles, porque a Thalia é filha de Zeus, né? A profecia dos 3 grandes. Está tentando levar a Thalia pro lado deles para que ela sacrifique o Ofiotauro e destrua todo o Olimpo. Só que a Thalia acaba lutando com ele, jogando o Luke de um penhasco, e naquele momento eles até pensam que ele morreu. Aí depois disso eles vão pro solstício de inverno, eles resgataram Artemis e conseguiram enganar o Atlas para ele ficar no lugar para cair sobre o céu de novo, né? Porque ele não pode sair de lá voluntariamente, alguém tem que ficar no lugar dele. Eles saíram de lá, vão pro Olimpo, contam tudo o que tá acontecendo, o Percy convence eles a manterem o Ofiotauro vivo e sob os cuidados deles no próprio Olimpo, que ele não precisa morrer nem ser sacrificado, que ele pode ficar sob o cuidado dos deuses. Aí a Thalia acaba se tornando uma caçadora, entra como tenente no lugar da Zoe. Então, como as caçadoras são imortais, a profecia não tem mais como ser sobre a Thalia, porque ela não vai fazer 16 anos. Então, temos mais uma indicação que a profecia será sobre o Percy. Chegando lá, o Percy acaba contando pro Nico o que aconteceu com a Bianca.
o Nico surta e acaba destruindo vários mortos-vivos. Então a gente descobre que o Nico é um filho de Hades, só que eles não contam pra ninguém pra proteger ele e o Percy escolhe a profecia. Até mais, gente!